Bom, na aula 13, eu vou tratar sobre um novo assunto, tá? Vou tratar aí sobre trocadores de calor, tá? Que é o capítulo 11, tanto do livro de Cropera quanto do livro do Sengel, tá? Trocadores de calor, tá? É um dos capítulos, a meu ver, um dos mais fáceis e também ele é muito dependente, né, dos conceitos observados por nós aí nos capítulos anteriores, como o capítulo 8, capítulo 7, até mesmo o capítulo 9, tá? Então, que seria um trocador de calor? Um trocador de calor podemos dizer que é um sistema térmico, tá? Dependendo da forma como pode ser interpretada, né? Uma máquina térmica, é, é um sistema, né, de que, como o próprio nome diz, né, efetua uma transferência de calor do fluido mais quente para o fluido mais frio, tá? E ele pode ser classificado de diversas formas. Tem alguns trocadores, assim, os trocadores de calor que nós vamos abordar aqui nesse capítulo, para fins de cálculos, né? São trocadores de contato indireto, isto é, o fluido quente nunca vai entrar em contato com o fluido frio. Eles vão ser separados por algum meio, especialmente materiais metálicos, podemos usar materiais cerâmicos também. Tá? Há uma classificação também de acordo com o sentido do fluxo, do mesmo sentido, o sentido invertido, né, que também é chamado de contracorrente ou corrente cruzada. Tá? Tem trocadores assim, pode ser classificado de acordo com o tamanho, né, os compactos ou os convencionais. Tá? De metal, de material cerâmico, pode ser classificado também de acordo com a sua aplicação, tá? Para fins industriais, fins móveis como radiador de carro, fins domésticos, sei lá. Existem aí várias formas de classificá-los, os vários métodos construtivos, enfim. Da mesma forma que eu acho assim tão importante quanto mostrar, né, os conceitos, os cálculos, tal, é importante mostrar para vocês, né, na prática, né, mesmo que seja por fotos, né, a importância dos trocadores de calor. Então, basicamente, você pode pensar assim, trocador de calor para aproveitar o calor residual para ser usado para algum fim. Beleza, né? Isso é muito comum. E podemos assim até encarar, né, trocadores de calor como sistemas dentro de outros sistemas térmicos que não são trocadores de calor, como por exemplo caldeiras. Por que eu estou falando isso? Daqui a pouco vocês vão ver que, por exemplo, uma caldeira aquatubular, que é essa aí que existe sim, em plantas elétricas, elas, assim, a grosso modo, são divididas em três partes: economizador, evaporador e superaquecedor. Então, a parte do economizador e do superaquecedor são como se fossem caldeiras. Por quê? Porque quando eu falo de trocadores de calor, né, são sistemas onde não há mudança de fase. Então, por exemplo, se entra como fluido quente um gás residual, né, um gás ou um vapor, vai sair gás ou vapor. E do fluido frio, vamos supor o líquido, vai sair líquido, tá? Então, assim, nos trocadores de calor em geral, né, não há alteração da geometria, da seção, né, por onde passam esses fluidos, né, em geral, né, estou falando assim dos que vão ser usados para fins de cálculos, né. Enfim, então assim, eu vou mostrar para vocês aqui algumas figuras, né, e vou tecendo alguns comentários, tá, alguns comentários assim, são interessantes, alguns aspectos técnicos, embora algumas coisas que vocês vão ver aqui hoje eu deixaram de ver, ora por meu desconhecimento, ignorância, enfim, vocês vão ver em sistemas térmicos de potência. Tá? Talvez, se não me engano, né, sistemas térmicos de potência há uma aplicação também dos cálculos que vocês vão ver aqui, tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês assim algumas figuras e comentando por cima delas, tá? São figuras que eu peguei na internet, tá? São figuras aí que qualquer um encontra. Aí eu resolvi pegar algumas figuras aí só para explicar algumas coisas, né? Primeiramente, eu vou mostrar para vocês uma figura que é comum, tá? Acho que todo mundo já viu, que assim, é uma foto pequena, tá? Dá até para encontrar fotos maiores, mas assim, é só para ilustrar. Muitas vezes você vê uma foto como essa, né? Essa aí são 4 torres bem altas, largas. A primeira coisa que vocês devem pensar, que eu imagino,
Usinas nucleares. Embora essas torres também são comumente encontradas em termoelétricas que, por exemplo, queimam carvão mineral. Tá? A geração termonuclear, ela, a longo prazo, né, ela vai passar por um processo de declínio. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui por quê, questões ambientais principalmente, questões de segurança. E usinas a carvão estão em pleno declínio devido aí à penetração de outras fontes, especialmente renováveis. Bom, mas onde eu quero chegar? Por que existem essas torres de arrefecimento? No processo da geração termoelétrica, dando exemplo até a geração termonuclear, há uma geração de calor residual muito grande e que, por questões ambientais, não pode ser eliminada direto à atmosfera. Então, deve provocar uma queda da temperatura de alguma forma. Então, uma termoelétrica é conveniente que ela seja instalada perto de uma fonte de água, pode ser frente ao mar, um rio, um lago, etc. Mas tem termoelétricas que são instaladas em locais assim onde que são menos providas de água. E aí o que acontece? Aqui essas torres, é difícil de ver, mas eu vou explicar. Por baixo entra ar, né? O ar mais frio, mais pesado, ela recebe o calor de um circuito de água que sai lá da casa de máquinas, né, onde está lá a turbina a vapor. Ela recebe o calor dessa casa de máquinas, água, por exemplo, vapor, pode ser uma água quente pressurizada, enfim. No caso aí, geração termoelétrica é vapor mesmo, né? Ela pode funcionar também como condensador, tá? Então, depende da situação, né? Vamos supor, entra vapor, sai líquido, né? Se for tiver a função de condensador. Mas o objetivo principal é a mesma do condensador de centrais, onde tem caldeiras, né? Termoelétricas, por exemplo, dissipar o calor. Esse calor poderia ser aproveitado de alguma forma. Sim, mas é uma outra questão que eu não vou abordar aqui. Então, o ar quente, o ar frio, ele entra por baixo e sai por cima, né? Porque entra em contato indiretamente com algum fluido, água, por exemplo, da casa de máquinas, e ela é liberada à atmosfera, né? Mais quente. Então, ar mais frio, mais pesado, e por cima, ar mais quente, ar mais quente, mais leve. Ar mais frio, mais pesado passa por baixo, e sai ar mais quente, mais leve. Podendo sair vapor também, né? Se for, por exemplo, passar aí um circuito de água, por exemplo, né? Água do mar, por exemplo, e aí entra em contato com esse fluido quente, a água vaporiza, então vira vapor, né? O vapor mais leve tem de subir, tá? Pode ser também. Apesar de ser a central termonuclear, né? Basicamente aqui não sai material radioativo, né? Ele só sai assim, ar, dependendo da forma que constrói vapor, né? Só que eliminar vapor assim na atmosfera não é uma coisa simples. A vantagem de usar água como elemento para retirar calor, né? A vantagem de usar água, né? Porque o H, né? O coeficiente de convecção da água é muito maior, né? A capacidade de absorver calor da água é muito maior que o do ar, mas usa-se ar em locais onde há carência de água. Tá bom? Então, são torres extremamente altas, né? Pensando aí na grande demanda de calor a ser dissipada. Tá? E a tendência, né, a longo prazo, é as usinas nucleares serem desativadas a longo prazo, o carvão algo mais curto, tal, e tornando inviável essas instalações, muitas vezes até deparei com vídeos aí com demolições, né? E são torres aí feitas de concreto, né, extremamente altas. Tá? É só uma figurinha que eu estou mostrando aqui, como é o processo, né? Então aqui tá em inglês, né? Process, né? Processo, né? Processo industrial, tá? Heat exchange, trocador de calor. E então tem o fluido do processo, vamos supor aí o vapor, né? Que sai lá da turbina a gás, aí trocador de calor, né? E aí transfere calor pro outro circuito, né? Aí vocês estão vendo aqui vermelho representa o circuito fechado, ao passo que neste exemplo aqui, em preto, é o circuito aberto. Então, o que vocês podem ver, o ar entrando por baixo e saindo por cima, né, porque ele aquece, e por cima, no sentido assim, contra a corrente, um chuveirinho, de grande chuveiro de água, tá? Porque a água sai extremamente quente, né? Então, ela precisa ser resfriada. Como é que ela resfria? Entrando em contato com o ar, né? Enfim, esse exemplo. Aí depois aí tem até um ventilador aqui embaixo, né, para facilitar aí
a convecção forçada, e porque já tem a convecção natural, mas a forçada, né, aumentando a eficiência da troca térmica. Aí tem, né, o acúmulo de água, depois ele é bombeada novamente, tá? Então, toma muito cuidado, tá? Que em certos processos industriais é conveniente que a água seja mais pura na medida do possível, né? Claro que, por exemplo, mais para frente eu vou falar de novo, né? Água de caldeira, de circuito fechado, né? A água tem que ser muito mais pura. Mas aqui tem que ser uma água mais pura possível para evitar aí entupimento, corrosão, incrustações e tubulações, bombas e até mesmo os próprios trocadores de calor. Tá? Vocês vão ver aí daqui a pouco. Aqui poderia, em vez de ser trocador de calor, poderia ser um condensador, né? Que pega aí vapor da turbina e sai líquido, né? Para depois ser bombeado, todo aquele processo lá para quem já fez termodinâmica sabe, né? Aquele mostrando de novo, né? Em português, acho que achei até mais didático. Processo industrial, né? O que sai do processo industrial? Uma água residual, água quente ou vapor, né? Aqui no caso é água, né? Então, isso aqui é água, ou um líquido. Aqui vocês estão vendo que as ilustrações anteriores era a água como fluido saindo. Isso. O fluido que sai do processo industrial, o chiller, né? Daqui a pouco fala sobre chiller. O fluido que sai do processo industrial, ele entra em contato indiretamente com a água e até mesmo com o ar, indiretamente na própria torre de arrefecimento. No anterior, não. No anterior, o fluido, né, representado pela cor vermelha aqui, ele não vai para a torre de arrefecimento. Tá? Então, esse aqui ele vai para a torre de arrefecimento, aí tem a água, né, que faz o mesmo serviço do processo anterior, tá? Auxiliando na troca térmica. Ela entra em contato com a que chama de serpentina, né, que é o tubo, né, por onde passa o fluido, e o ar para complementar a troca térmica. Tá? O que é o chiller? Chiller é um equipamento, né, onde é efetuado o processo, né, de refrigeração em si. Tá? Então, assim, não se fala, assim, se fala em chiller, né, equipamento, né, dentro do sistema de refrigeração de grande porte, de grandes empreendimentos do setor terciário, edifícios, indústrias, de certa forma também, né, podemos pensar, uma indústria que tem lá um grande sistema de refrigeração, como, por exemplo, o frigorífico, uma indústria de alimentos aí, de laticínios, enfim, tá? Por quê? Porque dentro do processo industrial ou dentro do chiller, né, geralmente o fluido está em estado... Quer dizer, falei besteira, desculpa. Aqui dentro, né, geralmente é só líquido, né? Aí dentro do chiller, né, aí é aquele sistema de refrigeração, ou que quem já fez refrigeração sabe, né? Compressor, condensador, válvula de expansão, o tubo capilar e evaporador. Tá? Para quem não fez refrigeração, né? Então, nós temos refrigeração é o quê? É um circuito fechado, tá? Que lá dentro é um fluido refrigerante que em algumas fases está em estado líquido, outras está em estado gasoso, tá bom? Esse exemplo de trocador de calor, embora os cálculos vão ser usados para processos mais simples, tá? Porque tem muitas variáveis dentro do estudo do trocador de calor. Aí, se for pensar em um trocador mais complexo, aí tem que fazer modelagem computacional, tá bom? Aqui o exemplo, tá? Essa é uma torre de arrefecimento aí muito comum por exemplo, em edifícios, né, no teto, né, dos edifícios, na laje, né? Por quê? Porque há uma necessidade, né, de um grande espaço, um espaço assim afastado, longe de árvores ou prédios mais altos, né? Uma facilidade aí do escoamento, né? Da saída do ar quente, tá? Então, por exemplo, em regiões mais altas venta mais, enfim, tá bom? E eventualmente parando para manutenção. Estão vendo aqui, trata-se de consome uma grande quantidade de água, então uma parcela da água é evaporada, aí tem que fazer reposição, uma água limpa, aí tem que parar para fazer limpeza, mas isso aí está dentro dos trâmites, tá bom? Essa é uma grande central de arrefecimento, pensando aí uma central termoelétrica, é bem provável que essa esteja instalado numa região onde tem pouca água, tá? Por quê? Por exemplo, as usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2,
Até onde eu sei, não tem uma instalação grande como essa. Pega a água do mar, tá? E faz o arrefecimento, né? Isto é, pega o calor proveniente da turbina a vapor. Não necessitando, né, de grandes edifícios como esse para pegar uma grande quantidade de ar e efetuar a troca térmica, tá? Então, esse é o exemplo de uma torre de arrefecimento. Toma muito cuidado que talvez eu possa até ter escapado em algum momento. É muito comum falar torres de resfriamento. Resfriamento é o processo assim que abaixa a temperatura até uma temperatura abaixo da atmosférica. Por exemplo, a geladeira ela faz o quê? Resfriamento dos alimentos. Agora, arrefecimento, ela baixa a temperatura, mas a temperatura final está acima da temperatura atmosférica. Tá? Então, nesse exemplo que vocês estão vendo é arrefecimento. Tá? Vamos lá. Então, eu já vou antecipando aqui. Se tratando de torres, né, de arrefecimento, ora para aplicações assim de termoelétricas ou aplicações industriais de porte enorme, por exemplo, siderurgia, grandes siderúrgicas, ou essa aqui, por exemplo, que é típica de centrais de ar-condicionado, prediais, né? Nós não vamos efetuar cálculos, tá, de trocador de calor, nada disso, tá? Então, muitas vezes os projetos, né, eu levo em consideração assim o uso dos catálogos dos fabricantes. Então, é uma coordenação entre o engenheiro responsável pelo projeto de edifício, por exemplo, com o engenheiro comercial, tá? Da empresa que fornece esses equipamentos. Bom, aqui vocês estão vendo, né? Aí um exemplo de trocador de calor. Daqui para frente, né, você apenas trocadores de calor indiretos, tá? Onde o fluido quente não entra em contato com o fluido frio. Um radiador veicular. Geralmente ele fica na frente do carro, né? À medida que o carro se movimenta, né? O ar ele entra no, no carro, né? E entra em contato com as aletas, com as tubulações, né? Com o radiador em si. Tá? Então, o próprio movimento do carro permite que o ar entre por ele e efetue a troca térmica. Tá? No caso aí, entra um fluido a uma temperatura assim, 100 graus ou um pouco acima, 100 graus Celsius um pouco acima, né, no radiador, tendo que sair uma temperatura baixa, vamos supor 80, 70 graus. Tá? Então, o que é esse fluido? O fluido é uma água desmineralizada com com o próprio fluido, né, fluido aditivo, né, do radiador, né, muitas vezes vê nos postos, nas oficinas, uma garrafinha de cor rosa, ela contém monoetileno glicol, também chamado de MEG, que ele permite o quê? Um aumento do ponto de ebulição da água. Tá? E eu vi dizer também que uma queda do ponto de congelamento da água também. Então, a 100 graus ele não ferve, a 0 graus ele não congela. Porque o problema de congelar, né? A água ela expande, e aí, ao expandir até inclusive uma temperatura acho que 4 graus Celsius positivo, enfim. Mas, enfim, à medida que forma o gelo, né, ela expande, ela pode estourar, porque radiador geralmente é feito de ligas de alumínio com alguns pontos em cobre. Tá? Então, há todo cuidado, né, que tem que ser uma água muito limpa, para não promover corrosão, não ocorrer entupimento, porque são tubos muito finos, e aí se ocorrer entupimento, tá o ideal até mesmo trocar o radiador, e aí existem vários modelos diferentes de radiador, principalmente carro antigo, então, mas existe algum fluido aí que possa fazer aí desentupimento, fazer a limpeza? Tem, mas não é um processo simples, tá? E uma coisa muito importante quando nós falamos em alguns trocadores de calor, especialmente os compactos e placas, né? É que assim, são tubos em paralelo, podendo ser zigue-zague, né? Entremeados com o que chama de colmeia, né? Que é uma sequência de chapas, né? No caso aqui, chapas metálicas, eu imagino que seja de alumínio, em que, dependendo da forma, elas podem ser feitas de ranhuradas. Porque se for ranhurada ou com alguns elementos, aí pode proporcionar aumento da área efetiva para a troca térmica, né, aumentando a sua eficiência. Então, aqui tem vários tipos de colmeia de radiador, né, não vou entrar em detalhes aqui, mas o fato desses materiais aí terem ranhuras,
terem uma área superficial maior permite a maior troca térmica. E aí, que mais? Os carros mais antigos, eles tinham uma ventoinha. Você desligava o carro, principalmente depois de um longo tempo de uso, viajando, por exemplo, aí o fluido ainda está muito quente, não, o fluido do radiador, então a ventoinha ficava ligada, aí até o momento que era acionado o termostato, e ela desligava. Então, acionava o termostato em que momento? A partir do momento que o fluido do radiador abaixa para uma determinada temperatura, abaixa, aciona o termostato, desliga a ventoinha, né? E é isso. Então, de novo, né? Em trocadores de calor, né, tem que tomar muito cuidado com a qualidade da água para não efetuar trocas prematuras, manutenção corretiva, perda de produtividade, enfim. Né? E só de curiosidade, para quem não sabe, né, o radiador ele captura o calor proveniente do motor de combustão, né, porque tem alguns pontos, se for pensar em motor a gasolina, alguns pontos, principalmente perto lá do pistão, né, dos cilindros, onde ocorre aí a combustão, né, da mistura ar-combustível. Então, tem alguns pontos que alcançam temperaturas acima, até mesmo beirando os 400 graus Celsius, motor a diesel mais quente ainda, talvez 500. Então, é necessário efetuar a troca térmica. Em carros que têm ar-condicionado, é algo mais desafiador, é um desafio a mais, né? Por quê? Porque é um outro trocador de calor, né? Então, imagina, tem que ter mais ar para extrair mais calor, aí um trocador de calor pode até atrapalhar a troca térmica do outro, se estiverem muito próximos. Então, algo mais difícil. Tá? Exemplo aí de um radiador, eu peguei aqui um anúncio no Mercado Livre, né, só para mostrar, tá bom? Onde entra um fluido, né, um tubo, e o fluido é dividido em, se for pensar em paralelo, é dividido em tubos menores até se encontrar novamente, né? Então, tem assim a caixa de distribuição de entrada e a caixa de distribuição de saída. Quando vocês forem ver a de casco-tubo, vocês vão ver melhor essa tal da caixa de distribuição ou caixas de distribuição. Tá? Bom, para quem não conhece, né, apresento aí um trocador de calor, né, um radiador. Tá? Tem radiador de carro, beleza. Esse aqui é um nome popular também, radiador, para calefação. Está muito comum em países de clima mais frio. Então, como é que funciona? Entra água quente de um tubo, sai água quente, sai uma água menos quente da outra, tá? Ele é muito comum em instalações prediais, tá? Ambientes fechados. Então, por exemplo, um prédio, até mesmo uma casa, né? Tem lá uma caldeira, um queimador, né? Alguma fonte, né? De geradora de água quente, que ela é usada tanto para calefação quanto para o banho, ou em torneiras, né? Por exemplo, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, torneira para lavar louça, torneiras em geral, né? Mas assim, calefação não promove apenas conforto térmico. Às vezes, né, aquecer água é necessário, porque em países de clima muito frio, inverno, temperaturas abaixo de zero, ocorre o quê? Expansão da água, né, com a formação de gelo a ponto de estourar, tá bom? Então, esse aqui é geralmente feito de ferro fundido, aqui está pintado, né? Questões de estética, né? E qualquer cômodo tem, até os banheiros. Tá? Então entra água quente de um lado, sai água quente do outro. Esse é o exemplo de trocador de calor. Aí tem um exemplo de radiador também, mais moderninho, mais bonitinho, pensando em estética. Esse aqui é o modelo mais antigo. E até mesmo, né? Mas aqui esse é elétrico, tá? Esse aqui é um aquecedor elétrico de toalha, tá? Isso aí tem em banheiros, né? País do hemisfério norte. Né? Só estou dando exemplo, né? Poderia ser água quente? Poderia. Poderia ser a vapor? Poderia. Tá? Então, onde eu quero chegar? Então, é possível também, né, fazer cálculos, né, para fins de calefação, como nesse caso. Tá? Então, aparentemente, né, já são modelos um pouco mais simples, aí não tem tanta complexidade para efetuar cálculos, né, pelo menos na teoria. Que mais? Aí vocês estão vendo aqui, né? Entra água quente, sai água menos quente, e aqui está um ar quiescente, que é dentro de um recinto. Tá? Então, muitas vezes, né? Muitas vezes, você, por falta de espaço, né, pensando no apartamento, coloca aqui meia molhada, cueca, calcinha, né? Igual como algumas pessoas colocam atrás de geladeiras.
Tá? A gente sabe que não pode, né? Porque atrapalha a troca térmica, enfim, né? Porque você vai colocar a roupa molhada, você vai atrapalhar a convecção, mesmo que seja no ambiente fechado, aquecente, enfim, tá? É que assim, não é comum no Brasil, né? Porque não tem aí tanta necessidade, né? Mas muitas vezes usa-se calefação por questão de saúde pública, né? Mas em compensação, o custo da energia vai lá para as alturas. Bom, vamos lá. E o que se pode ver aqui é um sistema também de aquecimento, mas é aquecimento pelo piso. Ar mais quente, né, aquecido no chão, ele tende a subir. Então aqui tem lá o manifold, né, que é um conjunto de válvulas, né, fixas, né, por onde permite sair tubos com água quente. Tem que ser água muito limpa, né, porque aqui não tem como efetuar a limpeza, né, porque depois você colocar os tubos, coloca o piso, aí já é uma obra permanente, tá? Então não tem como tirar piso, fazer manutenção. Então colocando aqui é para sempre, tá bom? Aí por baixo, por exemplo, você coloca um isolante térmico, né, para não ocorrer condução para o solo, né, para não ter perdas, né? E aí só vai ter condução por cima. Aí coloca um piso de qualidade, seguro, que resiste à ação do tempo, e tem uma ótima condutividade térmica, mas não pode ser metal, sei lá, material cerâmico, polimérico, madeira, enfim. Né? Apesar que madeira também ele é um bom isolante térmico, esse que é o problema. Mas vocês estão vendo, né? Pode ser tubos em paralelo, tubos em zigue-zague e assim por diante, né? Onde entra num sistema água quente, sai uma água menos quente. Já existem sistemas até de calefação que pega calor do subsolo. Então, tem uma casa, tem uma malha de tubos enterrado a, sei lá, 3, 4, 5 metros de profundidade, usado principalmente no inverno, para aumentar, né, aumentar a troca térmica, pega o calor do subsolo e aí complementa com uma caldeira, um aquecedor aí de gás. Eu não vou falar caldeira aqui, porque, mas como assim, quando fala caldeira, a gente pensa, entra líquido, sai vapor, processos industriais. Vamos falar aqui um aquecedor de ar, tá? Então, tem lá, pega o calor do subsolo, passa por um aquecedor de água para aumentar a temperatura e depois calefação. Vamos supor aí que no tubo entra água a 40 graus e sai a 20, por exemplo. Tá? Aí vocês estão vendo aqui, manta térmica por baixo, os tubos, o acabamento carpete, um piso geralmente específico para isso, né? Aí o cara colocando um revestimento aí, né? Um revestimento, e é isso aí, tá? Acho que está faltando até uma figura, tá? Mas é bem rapidinho, né? Só para continuar aqui a explicação, que muitas vezes, né, até usa pisos, né? A próxima foto que eu vou mostrar, né? Por exemplo, aí não sei se já ouviu falar de porcelanato líquido. Esquecendo de mostrar algumas figuras aí anteriores, mas vou mostrar rapidamente. Isso aí. Às vezes dá umas travadas. Bom, beleza, travou. Agora, quer dizer, eu vou só compartilhar rapidamente, só mais uma figura, tá, para elucidar aí o processo, que não é comum, não existe no Brasil até onde eu sei, tá, de aquecimento pelo solo, tá? Aí depois eu vou mostrar outras figuras, é bem rápido, que algumas figuras que eu esqueci, do processo lá de arrefecimento, torre de arrefecimento, mas é bem rápido, tá? Porque eu acho que já está mais elucidado, imagino. Tá? Bom, enquanto eu não destravo aqui o computador, eu vou continuar falando sobre outros exemplos, né? Então, até agora eu falei de torre de arrefecimento, né? Que é uma troca de calor indireta, desculpa, direta, né? Contato direto os fluidos, né? No caso, água quente com ar. Aí tem do radiador, né? Do carro, o processo aí de calefação. Aí daqui a pouco eu vou mostrar também, né? Os trocadores de calor, esses que aparecem mais nos livros, né? Do Senja e do Icropera,
O mais comum deles, que é o trocador de calor casco-tubo, tá? Que é um trocador de calor mais barato, mais comum usado nas indústrias, principalmente por esse motivo. Os trocadores de calor de placas, então talvez tenha um tempo aí, uns 20. Ah, não. Ah, que bom.